Boa noite. O Espírito Santo está aqui. Ele se move no meio de nós e ele procura corações que são quebrantados, contritos, que o adorem em espírito e em verdade. Que ele encontre em nós adoradores, que ele encontre em nós um coração totalmente entregue e derramado na presença dele. A ele seja toda a honra e toda a glória e tudo o que fizermos aqui. Não pense que talvez alguma canção que será aqui cantada, quem está tocando o seu coração é esse ministério, ou alguma palavra que será dita aqui, que é alguém que está tocando seu coração, porque nós não podemos fazer nada, de nós não há nada de bom, mas o Espírito Santo, Ele nos usa, e que Ele também te use nesta noite, para tocar o coração do seu irmão, para que essa atmosfera de adoração, esse ambiente de adoração seja contagiante, e que todos nós, em um só coração, como igreja de Cristo, adoremos o nome daquele que é digno de receber toda a glória. Amém? Se coloque de pé.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, Ele enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, nosso Deus, nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é. Nós vamos cantar que Ele é Deus de milagres. Diga isso com toda a fé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus é Meu Deus, esse é quem tu és. Não há outro nome, não há outro nome. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é um Deus de milagres. Oh, Ele realiza tantas proezas, já realizou no passado e ainda hoje nós presenciamos as grandezas das suas mãos, ó Deus. As grandezas que o Senhor é capaz de fazer. E não há outro que se compare a Ti, não há outro que seja igual a Ti, ó Deus. E nós dizemos com toda a fé que nós cremos em Ti, cremos em Tuas promessas e declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus que merece todo louvor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, mais forte que para Jesus. Exaltado seja o teu nome neste lugar, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, graça e a paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, declara essa paz maravilhosa, Senhor Jesus, para o irmão que está ao seu lado. Aproveite esse momento para declarar paz de Jesus e seja sobre ti, sobre a tua vida. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos nessa noite. Ah, maravilha. Pode tomar seu assento, por favor. Estendemos também a nossa saudação aos que estão em casa, nos acompanhando por via da internet. Que Deus abençoe seu coração. Que bom que você está aqui, que bom estarmos juntos. Damos boas-vindas a todos vocês, aos que estão conosco pela primeira vez. E principalmente damos todas, mas boas-vindas ao amado Espírito Santo que está neste lugar. Amém, meus preciosos irmãos. Glória a Deus. Irmãos meus, gostaria de reforçar mais uma chamada. Hoje é a última chamada para um encontro muito especial que acontecerá no próximo domingo. Um piquenique, uma tarde muito abençoada em família. Porém, hoje é o último dia para que você dê o seu nome, faça a sua inscrição, porque a partir de amanhã nós já iremos organizar e precisamos que você faça isso hoje. Hoje é o último dia para que você que ainda não deu o seu nome, não fez sua inscrição, faça hoje sem falta. Será uma bênção, queridos, às 17 horas. Se tiver um tempo abençoado, agradável, nós iremos ter um culto ao ar livre. Se chover, irmãos amados, nós iremos manter o culto aqui às 19h30. Caso você fique na dúvida, então pastor, pela manhã haverá culto às 10 horas? Sim, meu precioso, vai ter culto. Mesmo havendo piquenique à tarde, mas teremos pela manhã aqui a celebração às 10 horas, tá joia? E também um chamado para os casados, tá certo?
que nós teremos um seminário, um tempo muito abençoador, no dia 28. Será um tempo muito especial para os casais serem ministrados. Será um grande investimento, embora não terá custo nenhum, tá, queridos? O investimento é você agendar, priorizar este tempo para estar aqui, ser ministrado o seu coração. Tenho certeza que será uma bênção. O pastor Cleverson, ele é lá de Apucarana, ele estará aqui conosco ministrando e cremos que será uma bênção. Também é necessário que seja feito a inscrição, tá? Caso você ainda não fez, faça por favor. Teremos 2 momentos, às 15 horas e às 19h30. Você pode vir e participar dos 2 momentos, ou se possível, participe uma tarde ou à noite, fica ao seu critério. Mas participe, será realmente um tempo muito abençoado. Irmãos, por falar ser abençoado, nós estamos sendo muito abençoados desde sexta-feira com a chegada de uma família muito querida, que tem alegrado muito o nosso coração, uma família de missionários. Eu quero chamar aqui já, por favor, o missionário Eduardo, a Joyce, para estarem aqui, por favor, que eles vão estar testemunhando, falando dos seus desafios, no campo muito ousado que eles foram enviados pelo Senhor, e já vão trazendo sua família para estar apresentando. Olha que família linda, queridos. Boa noite, queridos. Eu agradeço ao pastor Rodrigo, precioso. Nunca tinha visto essa expressão, já está no meu coração. Marca registrada. Boa noite. Essa é a minha tribo, essa é a minha família, minha esposa Jocelyn, Tiago, Mateus, Micaela, Siena e Mariano. Hoje é o dia do culto da família, por isso eu quero apresentar a minha família. Então a minha família diz uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Mariano é angolano, os nossos filhos nasceram na América, mas agora são africanos porque vivem na África. Temos a nossa amiga Abigail também, que é do Canadá, está conosco aqui nos visitando. Tá bem? Muito obrigado. Agora vocês podem se divertir lá na aula das crianças, os pequenos. Queridos, uma boa noite. Eu sou fruto dessa terra, eu sou fruto dessa igreja, eu sou fruto das escolas dominical. Professor Luiz Carlos, tia Joseli, foram meus professores, e de muitas outras famílias que estão aqui que me conhecem. Eu sou fruto dessa casa, essa casa que ora por mim, que oraram por mim e continuam orando por mim. Nós fazemos missões médicas, somos médicos missionários. Minha esposa é como um clínico geral, eu sou médico de medicina familiar, que atuamos em África. Gostamos muito desse versículo. Vocês não sabem que o lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é curta nessa terra. Um exemplo disso, a minha irmã, Deus a levou. Ela dissipou, mas foi no nome do Senhor Jesus. Está na glória com Ele. E muitos aqui também perderam seus familiares. Mas aqueles que morreram com Cristo estão com Cristo, e nos veremos outra vez. E nós que continuamos aqui, continuamos a servir um Deus vivo, amém, irmãos? Então, nós servimos naquele país lá, que você pode ver a bandeira deles, vermelha, preta, os símbolos do comunismo, que ainda continua até hoje, desde 1974. Servimos num país que teve uma guerra. E esse país é um maravilhoso, é um país que tem imagens maravilhosas, paisagens, vegetação, natureza, riquezas naturais como o nosso Brasil. Só que infelizmente passou por uma guerra que terminou em 2003, recentemente. Como consequência disso, toda a estrutura da sociedade foi destruída. As escolas foram destruídas, os hospitais foram destruídos, as igrejas foram destruídas e os missionários tiveram que sair do país. Eu gosto de mostrar essa foto porque isso demonstra
esses milagres. Ele fazia aparecer dedo onde não existia dedo. Porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, Ele faz milagres. E essas pessoas são amadas. Quando ela chega na clínica, nós oramos por ela, nós intercedemos por ela, nós falamos do amor de Jesus, e Deus transforma essas vidas. Porque Jesus veio para os pobres, os desprezados, marginalizados da sociedade. Agora eu vou perguntar de novo, quantos dentistas tem aqui hoje? Algum dentista? Tem algum dentista? Tem um lá, parece, né? Então, lá não tem dentista, mais de 30, 40 mil pessoas, não tem um dentista ali naquela área. Então as pessoas chegam lá com um abscesso dentário, o pus tem que sair, e esse homem quase morreu, chegou nas nossas mãos com problemas respiratórios gravíssimos. Depois tratamos com antibiótico. Valorize o seu dentista, valorize o SUS, valorize a clínica que você tem em Sertanópolis, valorize a tua prefeitura, valorize a tua casa, a tua água que sai na torneira limpa, que esse povo não tem nada disso lá no meio do mato, não tem nada. Vocês vivem no paraíso. O Brasil é Estados Unidos comparado com a Angola. Vocês estão num lugar maravilhoso, uma igreja maravilhosa, pastores maravilhosos, vocês estão cheios do poder de Deus, e eu te peço no nome do Senhor Jesus, pega esse poder e continua revelando esse Deus nas ruas de Sertanópolis, nas ruas das nossas comunidades. Eu sei que vocês têm feito isso, mas para aqueles que estão dormindo, acorda, porque Jesus virá e Ele vai cobrar. A palavra que eu dou é dura, não é boa de ouvir, mas Jesus nos ama, e Ele te diz essa noite: você está fazendo aquilo que eu te pedi, ou são promessas emocionais na frente do culto na igreja? Deus fala, irmão. Essa criança quase morreu, tinha malária e pneumonia, mas Deus fez um milagre, foi curado. Um pai muito feliz, né? Uma criança curada no nome do Senhor Jesus. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. O que significa isso? É o que eu falei outra vez. Vir na igreja, sentar, encher, quase explodir, não fazer nada. Para Deus, isso não tem valor. Não estamos falando de espiritismo aqui que tem que ser salvo de obras, estamos falando com ações. O Tiago ouviu o papai dizer em casa: eu tenho um paciente lá que vai morrer, a Eva, se não tiver sangue. Meu filho de 13 anos de idade, assim: pai, posso dar sangue? Nos protocolos internacionais eu não poderia fazer isso. Eu falei: filho, no nome do Senhor Jesus você pode doar sangue, você é saudável, e vamos tentar salvar a vida dela. Você autorizaria o seu filho de 13 anos a doar sangue? Eu não estou falando isso para me engrandecer, isso não tem nada a ver comigo. Estou falando com a causa do Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho romântico, o Evangelho é um Evangelho sacrificial. Não é fácil estar na cadeira de pastor e de missionário, e nem de líderes de igreja. É uma posição muito inconfortável, mas Deus nos dá força e nos renova a cada dia, e é uma bênção servir a Deus. A Jocelyn foi furada muitas vezes, ela pode contar essa história aí. Isso foi antes de nós mudar para Cavango, fomos para visitar, para ver se era o lugar que queríamos ficar. E o Dr. Tim, que estava lá, nos levou para conhecer a clínica. Quando estamos chegando perto da clínica, eu vejo essa mãe aqui gritando, chorando, correndo de um lado do hospital para o outro. E ela estava gritando: meu filho vai morrer, mas vai morrer, faça algo. Aí entramos, vimos o filhinho deles. Hemoglobina de 4, para quem sabe que é hemoglobina de 4. Bem baixo. Ele não estava nem respondendo. Podem ver aqui as unhas dele brancas, onde disse antes, né? E ele precisava de sangue urgente, senão iria morrer. O Dr. Tim nunca tinha feito uma transfusão de sangue, porque lá não tem laboratório, não tem eletricidade. Então, ele falou: a semana passada alguém me mandou um kit de coisas que são para fazer transfusão de sangue no mato, sem nada, mas eu não sei usar ainda, vamos ver. Então abrimos o kit, achamos o jeito de fazer, fizemos o teste de sangue da bebê, e ele já estava morrendo, então sabíamos que ele tinha meu tipo de sangue, já tinha doado muito, então eu doei aí no momento, ele recebeu o sangue.
No próximo manhã, fomos visitar e ele estava assim, nessa foto, quase de volta ao normal. As unhas brancas antes, anêmico, e depois com o sangue já mudou de cor. Ele estava chupando uma... Aqui não disse São Papito, não? Pirulito. Pirulito. E tudo feliz. E a mãe com o sorriso grande, assim, o pai... E aí, eles são daquela aldeia mesmo. Então, nós fomos na igreja, era domingo da manhã, e o pastor estava tudo feliz também, porque ele era filho da aldeia aí. E ele falou na frente da igreja, olha, as visitas vieram, doaram sangue e salvaram nosso filho. E aí, ele deu a mensagem do evangelho. Jesus também veio, deu o seu sangue, e nós todos podemos ser salvos. E ele deu o sangue por nós. Somos salvos por o sangue dele, não é? Essa é uma foto muito triste, mas eu gosto muito desse versículo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que de qualquer coisa deles existir. Eu enterro uma criança por semana como médico. Criança de 0 a 5 anos de idade, uma por semana morre nas nossas mãos. Essa criança que está aí faleceu de malária. O pai da criança é o motorista. Eles estão amarrando essa criança nas costas do pai, para ele poder levar essa criança para casa, para ela ser enterrada no fundo do quintal dele. E ele vai dirigir mais ou menos umas 3 horas para chegar em casa com o filho amarrado nas costas. Para chegar na vila deles não tem caminho, então o carro não passa, só moto. Na minha teologia e na nossa teologia, é isso, os teus dias viram os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias. Os dias dessa criança já estavam contados por Jesus. As pessoas morrem, mas morrem quando Deus chama. Um exemplo disso foi a minha irmã. Não é? Deus a chamou. Deus acolheu, uma flor a mais. Não é? Mas esse demonstra o sofrimento dessas pessoas, os nossos irmãos. A nossa igreja e aldeia, essas são as crianças da nossa igreja. O que elas têm nas mãos é a coisa mais preciosa deles, porque eles vivem com menos de R$8 por dia, uma família de 10 pessoas. Você viveria com menos de R$8 por dia, tendo 10 pessoas na sua casa? Impossível. Então, o que eles comem todo dia é o quê? Milho. Amanhã milho, depois de amanhã milho, quinta milho, sexta milho, sábado milho, domingo milho. 2002 milho, 2003 milho, 2024 milho, milho e milho. Como muitos não têm dinheiro, o dízimo na igreja é a espiga de milho na mão da criança. Isso é sacrificial. Isso mostra que pessoas, crianças e adultos amam o Senhor Jesus. Numa igreja no meio do mato na África, que tem furos e chove dentro, não tem nada, e honra o seu Deus com o seu melhor, com o seu pão de cada dia. Não é maravilhoso? E obrigado por você ser dizimista, porque você ajuda a sua igreja, você ajuda os seus missionários, ajuda a comunidade com cestas básicas. Se você quiser falar sobre as crianças. Então, essas são... Que precisamos, professores, Joseli e Luiz Carlos, de escola dominical lá. Queremos mostrar que não é só médicos ou enfermeiros que precisamos lá. Precisamos, como o Eduardo falou, professores, precisamos de pessoas que podem fazer escola dominical com as crianças, evangelismo. Essas crianças recebem quase nada do evangelho, nada de educação. Então, nenhuma atenção. A necessidade é muito grande, é que estão sentados fora da igreja. Essas são poucas deles. Olha lá atrás, às vezes se reúne, às vezes 150, 160 crianças. E não tem um professor de escola dominical, nem um professor de língua portuguesa. São muitos analfabetos. Os únicos missionários lá somos nós e o outro casal. Então, nós fazemos o que podemos, mas somos pouca gente. Estamos na clínica e estamos... E são considerados povos não alcançados. A Jocelyn dando aula de flanelas, que para eles flanelas é TV plasma, é 4D, 5D, 5G. É alta tecnologia, as flanelinhas aqui que tínhamos no pavilhão quando eu era criança aqui, para eles isso é a coisa mais majestosa do mundo. Para você ter uma ideia, projetamos o filme Jesus, eles pensavam que o Jesus do filme era o Jesus verdadeiro. Aí,
esse grupo de jovens aqui, estou a fazer um estudo bíblico. Eles são líderes da igreja, mas não sabem, não entendem o evangelho. Entendem que ser cristão é seguir regras, é ter um tipo de cabelo, vestir bem, chegar na igreja. Aí você vai no céu. Mas não entendem que podem ter um relacionamento com Deus. Famílias da aldeia que receberam comida porque tiveram uma seca muito grave há 2 anos atrás. A colheita de milho foi muito péssima e conseguimos doações e a felicidade deles de comer milho quando receberam 20 quilos de milho. Os amigos dos nossos filhos, naquele rio dos crocodilos, naquela área que não tem crocodilo, eles podem nadar. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 45. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me cuidaste. Eu estava enfermo e você orou por mim. Eu estava preso e você foi e orou por mim. Igreja IPI de Sertanópolis, eu te falo no nome do Senhor Jesus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os seus talentos. Professor, professora, advogado, dentista, você que trabalha no fórum, você que trabalha na rua, na lanchonete, amiguinho da escola, Jesus quer usar a sua vida. Se vivemos e respiramos, vivemos para Ele, somos dele. Se você vive e existe, é por Ele e para Ele. O Evangelho é vivo e real. Eu prego, e quando eu começo a pregar eu não paro, e eu vou dar a palavra para o nosso pastor, porque a noite é dele, não é minha. Mas no nome do Senhor Jesus, eu quero te encorajar. Os seus filhos pertencem a Deus, as faculdades que ele tem pertencem a Deus. Eu oro que Deus levante outros. Uma baixa de missionário teve nessa igreja e foi a minha irmã. Eu oro a Deus que levante outros missionários dessa igreja no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço por estar aqui na minha terrinha, onde eu cresci. Obrigado por ver meus irmãos. Obrigado porque a tua igreja cresce. A tua palavra é viva e eficaz. O Senhor toca corações. O Senhor tem transformado vidas de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos e anciãos. E aqueles que são mais velhos ainda podem produzir mais frutos. A vida não acaba, ela continua no último expiro e suspiro da vida quando tu nos chama. Não existe aposentadoria para o cristão. A morte é a nossa aposentadoria e a vida eterna é o nosso galardão. Toca os meus irmãos nesse culto da família. Usa o nosso pastor Rodrigo, no nome do Senhor Jesus. Agradecemos também pela vida do pastor Denis. Agradecemos pelo conselho dessa igreja. Agradecemos pelos missionários dessa igreja. Agradecemos que essa casa está aberta aos povos, aos pobres, aos ricos e aos humildes. Obrigado, Jesus. Abençoa essa casa. E levanta, incomoda, transforma novos missionários no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Bênção, meus amados irmãos queridos. Se algo tocou o nosso coração, se não tocou o nosso coração nessa noite, irmãos, há uma grande probabilidade que nós não nascemos de novo, viu, queridos? Que o Senhor continue sustentando vocês, viu, meus irmãos preciosos? Que bênção do Pai. Quero chamar aqui nosso irmão Nilton, que vai estar trazendo uma linda canção, está louvando. A Mariazinha, preciosa irmã, tive a alegria também de conhecer. São os pais, para quem não conhece, do nosso querido missionário Eduardo. Ele vai estar aqui louvando ao Senhor. Irmãos, algo que o pastor Denis não pôde estar aqui, ele está cumprindo uma agenda, pregando fora hoje, desde sexta-feira, na verdade, mas ele pediu para que eu não esquecesse de falar algo tão importante, para estar honrando a vida deste homem tão amado, e que tenha abrido mão de tantas coisas para viver a vontade do Senhor, para cumprir o ID. Dele que veio a visão, que veio o propósito, o projeto do Bazar Missionário. E isso tem sido uma bênção para a nossa vida, para essa cidade, para tantas outras pessoas, tem inspirado muitas outras igrejas também, estão se organizando para este projeto, que através deste projeto, esse trabalho tão bonito, que eu amo tanto de ver todo esse movimento dos irmãos da igreja, onde tem abençoado muitos missionários, suas famílias, e temos assim que a graça do Pai ampliado muitos lugares, e vamos ampliar mais ainda, chegando em muitos campos missionários. Nós estamos aproveitando com isso, irmãos amados, nós já estamos arrecadando roupas. Você que
queira aproveitar essa grande oportunidade, estar aproveitando e semeando do reino, nós estaremos em breve realizando novamente mais um bazar missionário. Enquanto isso, nós já estamos fazendo essa colheita, né, de tantas coisas boas que os irmãos têm alegria de poder estar a abençoar. Lembre que o nosso lema é tão importante: desapegue e abençoe. Desapegue e abençoe. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos continuar nessa hora também, irmãos, louvando ao Senhor com esta linda canção. Eu tenho certeza que o Senhor ministrará tremendamente seu coração nessa noite, viu, queridos? Eu fiquei muito feliz, meu precioso, quando você falou, e é uma grande verdade, que muitas dessas igrejas, nossos irmãos, em países que nós nem imaginamos a realidade deles, tivemos uma pouca noção hoje, que o culto deles é pelo menos 5 horas, sem reclamar, sem ficar inquieto com o relógio, não é? Então, isso, maravilhas, hoje nós vamos aquietar nosso coração, vamos aproveitar cada momento que o Senhor está nos dando um privilégio muito grande nessa noite, de sermos edificados e abençoados, amém, queridos? Saudamos a igreja do Senhor com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus, amém? Deus nos deu a oportunidade de convivermos com esta igreja por 38 anos. A nossa família participou junto com esta igreja. Os irmãos que pertencem à igreja são os nossos queridos, estão sempre no nosso coração. Nós agradecemos a Deus por essa dádiva. Nós vamos procurar louvar o Senhor com essa música Rosa de Sarão, Rosa Vermelha. A rosa vermelha representa Jesus Cristo cravado na cruz do Calvário. Ele que morreu por mim, por ti, por nós todos. Por isso nós damos graças a Deus. Amém? Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a ferir concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Até seus espinhos
são marcas de amor. Vai plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, glórias a Deus. Agora entendi por que pediram para cantar essa canção. Que tremendo, né, irmãos queridos? Irmãos preciosos, vamos colocar de pé neste momento, queridos. Já quero chamar aqui nossos amados, o Ministério de Louvor. Nós vamos aproveitar este momento de adoração ao Senhor e devolver nossos dízimos, nossas ofertas. Quero chamar você com uma alegria, conforme a palavra de Deus assim diz, que nós devemos fazer com uma alegria. Deus ama quem dá com uma alegria. E enquanto nós estivermos louvando, você poderá sair do seu lugar e estar vindo entre essas duas urnas, trazendo o seu dízimo, sua oferta. Você que está nos visitando, por favor, não fique constrangido. Essa é uma prática que nós temos como igreja, mas se você deseja ofertar, dizimar, faça isso de todo o seu coração. O mais importante é que você está aqui conosco para juntos adorar ao Senhor Jesus. Vamos fazer isso enquanto louvarmos ao Senhor, queridos. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar e ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Fazemos isso diante da tua presença, Rei dos Reis. Nosso amado Jesus, a ti dançamos, a ti gritamos, a ti pulamos. Que a nossa vida seja toda tua. Quando a noite fria caiu sobre mim e no deserto eu me encontrar e ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim
sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Deus abençoe, irmãos. O Ministério de Louvor, sempre uma bênção, viu, queridos? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Que bênção, irmãos. Eu creio que o missionário Eduardo já introduziu para nós a mensagem. Vamos dar continuidade, meus queridos. Nós estamos este mês, especialmente o mês de maio, falando sobre este tema muito especial: vivendo em família. Semana passada, pastor Denis, sempre ousado para compartilhar a palavra, falou sobre o Salmo de número 127. Foi uma bênção, onde ele falou sobre fundamentos. Foi tão edificante que eu te encorajo, você que não esteve presente aqui, mas que você assista, pode olhar no YouTube, que temos a mensagem gravada. Eu tenho certeza que será muito edificante para o seu coração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no Salmo de número 128, ou se você preferir acompanhar no telão, eu vou estar lendo com os irmãos o Salmo de número 128. É um salmo muito lindo, irmãos. Que salmo lindo é este, que nos traz um cenário que por si mesmo ele já faz a gente enxergar este cenário. Preste bastante atenção o que diz o Salmo de número 128. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos, eles serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Este salmo, irmãos, é um cenário de uma família feliz. É o cenário de uma família abençoada. Podemos perceber algumas características que apontam traços de uma família feliz neste salmo. Perceba bem, queridos, logo no segundo versículo, nós olhamos a primeira característica de uma família feliz, que é aquela que desfruta do suor do seu trabalho. Desfrutará o fruto de seu trabalho. Uma coisa é trabalhar, diferente é desfrutar do trabalho. Como é bom uma família em que elas conseguem desfrutar do suor do seu trabalho, que proporcionam momentos para registrar nas memórias dos filhos, para abençoar o lar. Como é bom desfrutar de você até mesmo chegar cansado, mas assim, eu estou cansado porque eu gastei minha energia trabalhando, e a gente é renovado, porque realmente o trabalho dignifica o homem, e é muito precioso quando a gente desfruta do suor do trabalho, com contentamento. Tudo isso traz muito uma edificação para a nossa casa, proporciona um ambiente feliz. Há um versículo em Eclesiastes que diz que através do trabalho vêm os sonhos.
Há muitos sonhos que podemos conquistar através do trabalho. E diz que este homem, ele é feliz, ele é próspero. Próspero não está se referindo em questão de dinheiro, mas ele desfruta de uma paz. Ele consegue se alegrar de pequenas coisas. Você consegue desfrutar de pequenas coisas? Se alegrar com pequenas coisas que não têm preço? Coisas maravilhosas que não precisam de dinheiro? Pessoas prósperas é aquelas que vivem felizes sem precisar de dinheiro, irmãos, embora que dinheiro também complementa. Mas a coisa mais preciosa é desfrutar de uma vida abençoada e próspera. Como é bom nós sabermos que através de coisas simples, que nós temos até mesmo a capacidade de desfrutar de coisas das mais simples, singelas em nossa vida. Não só está se referindo a este cenário que está falando o homem, o cabeça da casa, o líder espiritual do lar, mas também a esposa. A esposa, ela será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Em outras traduções diz que ela será frutífera dentro de casa. Uma coisa é você frutificar no seu trabalho, no seu ministério, nos seus relacionamentos, mas a questão é você frutificar dentro de casa. Ela floresce dentro de casa, ou seja, ela está manifestando a sabedoria que Deus lhe deu. Ela está manifestando a sabedoria. Olha que ambiente de lar. É um lar, irmãos, que está no alcance de todos nós. É um projeto de Deus viver um lar assim. Está falando tanto da esposa, mas também, olha só, que lindo ver um cenário em que os filhos, eles são como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Como é bom ter os pais, os filhos ao redor de uma mesa, desfrutar de uma comunhão. Irmãos, nem tanto é o que está na mesa, mas ao redor da mesa. Você sabia que um dos melhores momentos que nós podemos desfrutar em família é ao redor da mesa? Lá nós podemos romper uma barreira que talvez muitas famílias têm. Qual? Orar juntos. É o melhor momento para orar juntos, de estar compartilhando, de ouvir um ao outro. Isso é uma bênção, irmãos. Nós não podemos substituir a mesa por sofá durante a refeição, ou ficar cada um por si, ainda que tenhamos, cada um nós tem uma realidade diferente, tem os seus afazeres, seus compromissos, mas tente priorizar ao menos um dia por semana, juntos ao redor da mesa, compartilhando, como isso enriquece, como isso é abençoador. Eu gosto muito de falar dos momentos que nós temos comunhão com os irmãos, ao sentar para tomarmos um café, para um almoço, sempre falamos assim, olha, o melhor da terra está aqui, não se referindo somente ao que está realmente ali na mesa, não, mas ao redor da mesa, aquela paz, aquele contentamento, aquele regozijo que sentimos pela comunhão, pela presença. Como isso é maravilhoso, irmãos! Viver um lar assim, há uma promessa que até mesmo você verá os netos, verão a bênção do Senhor sobre as suas futuras gerações. Olha que maravilhas, que este salmo nos monta um cenário de uma família feliz. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, preciosos irmãos, é essa: qual é o fundamento de um lar feliz ou de uma família feliz? Essa família que descrevemos, ou que está se referindo, o Salmo 128, há um fundamento, irmãos, que dele manda tudo esse ambiente que nós aqui entendemos. Há um fundamento nessa casa, há um fundamento neste lar que é a principal causa. Sabe qual é, preciosos irmãos? Temor a Deus. Temor a Deus. Você prestou atenção tanto no versículo 1 e no versículo 4? Diz assim, vamos ler novamente. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. E diz que tanto o homem que desfruta do seu trabalho, de ver a esposa frutificando dentro de casa, feliz dentro de casa, vendo os filhos ao redor da mesa, crescendo pela vida dos pais, amando a Deus através dos pais, ver eles felizes, ver eles alegres. Essa é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Em outras traduções vai dizer, como é feliz o homem que teme a Deus.
Como é feliz o homem que teme a Deus. Falamos tanto sobre temor de Deus, irmãos, mas afinal de contas, o que é temor a Deus? O que é temer ao Senhor? Se eu perguntar para você, você é um homem temente a Deus? Você é uma mulher temente a Deus? A pergunta não é, meu precioso, o quanto você tem de conhecimento bíblico, o quanto você tem de caminhada com Deus, o quanto você tem tempo de igreja. A questão é o quanto você tem de temor a Deus, o quanto você tem de temor ao Senhor. Podemos classificar, queridos, pelo menos em 3 características, o que é o temor ao Senhor. Primeiramente, reverência. É uma reverência, ou seja, é um respeito que temos com o Senhor. É uma reverência, irmãos, mas não é uma reverência externa, onde muitas vezes nós vemos ou somos tentados a se posicionar, uma formalidade. Olha, reverência ao Senhor neste lugar. É uma reverência, é um respeito nosso coração para com Ele. Reverência a Deus, irmão, se manifesta em nossos bastidores da vida. Reverência ao Senhor está onde a esposa não está presente, e lá revela um homem temente a Deus ou não. Um jovem temente a Deus se revela o quanto ele é temente ao Senhor, não por estar sem boné dentro da igreja, ou porque é uma vestimenta, embora isso tenha que ter uma questão de equilíbrio, mas é na ausência do professor, se ele continua ainda leal à sua consciência, informada com Deus, e não vai colar na prova. Nisso revela-se a um jovem temente a Deus. Se há uma esposa temente a Deus, é na ausência do marido em algum momento, revela-se o seu comportamento, revela as suas atitudes, se realmente há um temor de Deus lá. Porque, irmãos, é uma tristeza tão grande de ver pessoas que se denominam evangélicas ou cristãs, mas não têm temor de Deus. Não tem temor a Deus, irmãos. Não há reverência. Não há uma honra no seu coração de fato, de honrar ao Senhor em todo lugar, em todo tempo. Uma outra definição, que temor ao Senhor, irmãos, é zelo, é um senso de zelo. É um zelo, irmãos, que consome o nosso coração. Esse zelo, na verdade, é o temor. Sabe, quando você sabe onde coloca a planta dos seus pés, e quando coloca, você vigia, você tem um senso tão grande dentro de você, um zelo assim, olha, eu não posso pecar contra Deus, isso vai comprometer a minha vida com Deus, isso vai comprometer a minha aliança. É um zelo que você está reservando ou preservando a sua comunhão com o Senhor. Você está preservando essa paz que está no seu coração, é um zelo que te consome. Isso é temor do Senhor. Toda vez que você lê o livro de Reis, você vai ver sempre a transição de reis, e sempre vai começar assim: este serviu ao Senhor com integridade e inteireza de coração. Já introduz dizendo isso. Você pode perceber que a história desse homem, a sua jornada foi abençoada do começo, o meio e o fim. E quando já começa no capítulo dizendo: este rei, ele foi mau aos olhos do Senhor. Você não vai ler em nenhum momento que ele era temente a Deus, porque aquele que é temente ao Senhor jamais terá atitudes as quais serão maus aos olhos de Deus. É uma inteireza de coração. O temor do Senhor gera isso em nós. Outra definição, preciosos irmãos, se define o temor do Senhor como um juiz interior. É um juiz interior que está golpeando a nossa carne, para que ela não façamos a vontade da nossa carne. Há um juiz que traz nossa consciência assim: olha, eu não posso pecar contra Deus, porque uma coisa, irmãos meus, o temor de Deus começa quando as emoções terminam. O temor do Senhor começa quando acabam as emoções, seja aquela emoção que nós podemos desfrutar de um final de semana, de uma ministração, por mais que foi uma bênção. Quando termina aquelas emoções que nós chegamos de um retiro, chegamos de um encontro com Deus, chegamos de uma conferência de ministração, saímos de lá alegre, contente, transbordando em Deus, mas o que prevalecerá 4, 5 dias depois é o quanto gerou temor de Deus no seu coração através dessa experiência.
O quanto gerou o temor de Deus? Porque, irmãos, o temor começa quando as emoções acabam. Sabe, irmãos, você tem a capacidade, pergunto, e você se examine, por favor, porque eu tenho me examinado quanto a isso. Você consegue ser fiel a Deus mesmo não sentindo a sua presença? Você consegue ser fiel a Deus mesmo não sentindo nada? Isso é o temor de Deus que faz, irmãos. Quando as emoções acabam, o temor começa. O temor começa quando aquelas emoções não são mais florescendo, quando nós não temos mais, talvez, aquela empolgação, ou aquele ânimo que logo a gente se depara com as adversidades. Logo vem segunda-feira, volta a rotina. O que vai prevalecer? Se de fato transformou ou não nossa vida, aquele final de semana ou aquela ministração, foi o quanto você reteve no seu coração o temor de Deus. Se gerou um temor no seu coração, uma sensibilidade de você ter certeza, olha, estou na presença do Senhor, Ele está comigo, mesmo muitas vezes eu não sentindo um arrepio, mesmo não sentindo nada, mas há uma certeza que move meu coração, há um santo temor que me comove, irmãos, porque uma coisa é sabermos aquilo que agrada a Deus, e outra coisa é sentir aquilo que agrada a Deus. Uma coisa é sentir aquilo, sabermos o que desagrada, outra coisa é sentir o que desagrada a Deus. Nós sabemos de tantas coisas as quais desagradam o coração de Deus. Pergunto, por que praticamos? Sabemos de tantas coisas, estamos sendo orientados, temos tantas informações, sabemos o que desagrada o coração de Deus, por que praticamos? Falta de temor, meu querido, falta de temor, porque o temor de Deus, irmãos, faz a gente sentir aquilo que desagrada ou agrada a Deus. É pelo temor de Deus que a gente sente a pior pessoa quando pecamos. O que é isso? A sensibilidade da presença de Deus no seu coração. É algo que não morreu dentro de você, você tem uma certeza que há um temor, que é a ação do Espírito Santo. Há um temor, há um homem temente a Deus nessa casa, há uma mulher temente a Deus nessa casa, há filhos temente a Deus nessa casa. Temor do Senhor, irmãos, como nós precisamos viver isso. Uma coisa importante é amor sem temor. Pode levar, irmãos, a sermos equivocados. E como podemos ser equivocados? O que é amor sem temor? É quando eu só aplico a minha vida em dizer, eu sou amado por Deus, Deus me ama, não importa o que eu faço, nada disso mudará o amor de Deus por mim. Isso está certo? Sim, está certo. Mas quando não temos, irmãos, um temor de respeitar este amor do Senhor, não importamos com as nossas atitudes. Não importa o que eu faço, sou amado. Não importa o que eu faço, não preciso me comprometer com este amor, não preciso responder este amor. Isso é alguém que é movido por amor, mas não tem temor. Sabe que é amado, expressa o amor, louva o Senhor pelo amor, mas no seu caminhar não expressa sequer um respeito, um zelo. Não tem sequer uma sensibilidade de respeitar, de honrar a presença de Deus. Porque afinal de contas sou amado. Outra coisa também preciosa, irmãos, é o temor sem amor. Aqueles que estão também extremos, que têm temor, embora temor não tenha nada a ver com medo, irmãos, não é medo. Mas aqueles que têm tanto respeito assim, irmãos, que está até distante. Sabe, uma pessoa que tem tanto respeito, mas não quer se aproximar. Tanto respeito, mas é tanto respeito que ele treme de chegar perto. Não se permite relacionamento. Olha, te respeito tanto que chega perto da pessoa até treme. Não é? Tem pessoas assim que nós temos tanto respeito por ela, tanto respeito que a gente não consegue nem conversar com ela quando tem oportunidade. Por favor. Deus, Ele é um Deus acessível. Ele sim manifesta amor. Podemos sim desfrutar deste amor e honrá-lo, respeitá-lo. Mas o extremo, irmãos, é muito perigoso quando aquela pessoa tem tanto temor, tudo Deus vai pesar, há um juízo de Deus. Eu particularmente, eu cresci
com um bloqueio com relação a Deus. Deus, na minha imaginação, foi gerado através daquilo que meus pais, principalmente a minha mãe e até minha preciosa vovó, tanto dizia ao repreender o menino, dizendo assim: Deus vai castiga menino, Deus castiga menino, cuidado, Deus castiga. Primeira coisa que eu fui ouvindo sobre Deus foi: Deus castiga, Deus castiga. E qualquer coisa era uma forma de repreender. Olha, cuidado com essa maneira de falar, Deus castiga. Cuidado da forma que você está fazendo com seus irmãos, Deus castiga. Olha na escola, hein? Deus castiga, tudo é Deus castiga. E você vai crescendo tenso, sim. Falei, meu Deus, Deus castiga. Deus castiga. Tanto é, irmãos, na minha ignorância, eu acreditava que a minha tia, que faleceu alguns anos, nesse tempo de criança, ela faleceu porque ela havia xingado outra tia. E eu acreditei seriamente que a minha tia morreu porque xingou a irmã dela. Eu falei, meu Deus, penso ter um medo, não temor, um medo no meu coração assim, deste Deus. Meu Deus, a minha tia morreu porque xingou a outra. Na verdade, não tinha nada disso aconteceu, mas em algum momento assim, eu ouvi isso da minha avó. Ó, você viu sua tia? Misericórdia, aquilo que me cresceu com mais medo. Aquele medo que jamais me fez sentir capaz de dizer assim, jamais posso aproximar deste Deus, jamais Ele vai me abraçar, jamais vai chamar de filho. Isso é o extremo, irmão. Se alguém tem tanto temor, mas não tem amor. Por isso, que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos, irmãos, ter a junção de tudo isso, que traz um equilíbrio, o amor e temor. Sabe, sim, eu posso desfrutar dessa comunhão plena com o Senhor, posso abraçar Jesus, Ele permite chamá-lo de amigo, mas Ele é meu Senhor. Sabe, quando a gente acaba perdendo uma amizade, é quando a gente aproveita dela e desrespeita uma pessoa. Não, ela é meu amigo, ela não vai ter nem coragem para me repreender, porque a gente comprometeu tanto emocionalmente, que ela não consegue nem dizer não para aquilo que eu pedir a ela. Comprometeu uma amizade saudável. Então, o amor e temor é isso, olha, há um amor, mas eu levo a sério Deus. Posso na presença dEle chorar como uma criança, me alegrar como uma criança, pular na presença do Senhor para louvá-lo, mas Ele é meu Senhor. Levo Ele a sério, Sua palavra ela é sério, a palavra de Deus é séria, Deus é sério. Sabe, irmãos, você pode louvar, regozijar na presença do Senhor, mas tem no seu coração um temor, olha, é um Deus santo. É um Deus santo. Sim, eu pequei, o Senhor me lavou, redimiu dos meus pecados. Ah, mas Deus, Ele é tão bom, né? Eu posso voltar para o lamaçal de novo do pecado, depois eu posso fazer a mesma coisa, percorrer o mesmo caminho, o mesmo processo. Eu vou, confesso, me arrependo, eu vou lá, me divirto um pouco, vou curtir mais uma vez, vou ter mais uma sensação prazerosa no pecado mais uma vez, depois eu me arrependo, volto para os caminhos de Deus. Isso é falta de temor. Quem garante que vai dar certo isso de novo? Isso é brincar com a misericórdia de Deus. Que amor é esse, irmãos meus? Então, amor e temor, você sente sim amado. Ah, mas por este amor, por ser tão amado, que eu vou honrar este Deus. Eu vou honrar a Ele na minha vida. Eu quero glorificar a Ele porque sou tão amado. Mas olha, Ele é fiel à palavra dEle. Por mais que eu seja amado, você seja amado do Senhor, Ele não vai abrir uma exceção naquilo que Ele disse que é pecado, simplesmente você pensar assim, não, mas Ele me ama tanto que Ele vai até abrir uma exceção. Este temor, irmãos, deve nos conduzir a uma obediência por prazer. Amar a Deus, ter um prazer em obedecer a Deus. Não um jugo, obediência não deve ser um jugo, mas sim um prazer. É claro que muitas vezes para submetermos à vontade de Deus, iremos fazer isso chorando, para depois sorrir. Quantas vezes fazemos a vontade do Senhor, a gente sai chorando, mas depois a gente sai transbordando de alegria, ao sentirmos honrado por honrar a vontade dEle. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Obedecer por amor, não obedecer por medo. Obedecer porque você tem um relacionamento íntimo com o Pai. Queridos, por isso que a felicidade, preste atenção,
neste salmo deixa bem claro isso, que a felicidade, ela é o resultado, não a causa do temor a Deus. Podemos olhar e ver claramente que feliz, olha só que a palavra está dizendo, como é feliz o homem que teme a Deus. Você é feliz por temer a Deus. Não é dizer assim, olha, por eu ser feliz, por Deus fazer o que eu desejo, o que eu gostaria que fizesse, as minhas realizações, agora vou respeitá-lo, agora sim vou passar a honrá-lo. Não, irmãos. A felicidade, ela é o resultado, não a causa. Que às vezes a gente espera assim, não, quando eu ser feliz, aí eu vou começar a honrar a Deus. Quando eu tiver uma vida a qual eu desejo ter, aí eu começarei a honrar a Deus. Felicidade é o resultado do temor, queridos. Por você ser temor ao Senhor, temente a Deus, isso te levará a você desfrutar do céu aqui na terra. Você tem um temor do Senhor, você é visto, olha como é abençoado um homem que teme a Deus. Você é abençoado por este temor que está no seu coração, este temor que levará você a tomar decisões certas. O Salmo 25, tanto o versículo 14, só neste Salmo fala duas referências tremendas, o verso 12 e o 14. Primeira vai dizer que ao homem que teme a Deus, o Senhor instruirá o caminho que deve andar. Ou seja, o temor a Deus é a chave para as nossas escolhas. Quando tomamos uma decisão mediante a vontade do Senhor, que Ele está nos dando uma direção, como seremos felizes por obedecer ao Senhor? Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá, porque aquela pessoa que é temente a Deus, ela tem um coração maleável para ser trabalhada pelo Senhor. Um homem temente a Deus não fica relutando contra a vontade do Senhor, ela sujeita à vontade do Senhor, é submissa à palavra do Senhor, é submisso ao que Deus está dizendo. É o resultado, irmãos, quando tememos ao Senhor. O versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Muitos segredos do coração de Deus será revelado somente no coração daqueles que o temem, irmãos. Somente para aqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor revelará os seus segredos. Ele trará revelação, trará direção àqueles que o temem, ou seja, aqueles que são amados por Ele, desfrutam deste amor, mas que leva Ele a sério. A intimidade do Senhor, irmãos, é para aqueles que o temem. Olha que tremendo. Com isso, irmãos, que o santo temor é a chave para um firme fundamento de Deus. É a chave, guarde isso. Um fundamento de uma casa abençoada e feliz é o que, irmãos? Temor a Deus. É o temor ao Senhor. Não é simplesmente por pertencer a uma igreja que ama Jesus e deseja amar a sua palavra e vivê-la, mas é o quanto que há temor de Deus nessa casa, o quanto o ato de temor. Se há um homem temente a Deus nessa casa, como feliz é a esposa. Se a esposa é temente a Deus, como é feliz o marido. Se os pais são tementes a Deus, como serão felizes os filhos por ter os pais tementes a Deus. Ah, como é feliz que os pais que têm os filhos tementes a Deus. Sabe, irmãos, os filhos serem tementes a Deus. Quando olhamos para os patriarcas, Abraão, olhamos para Isaac, para Jacó, eles prezavam por uma coisa, quando eles ministravam a bênção para a sua futura geração, ao transferir o seu legado espiritual, sabe o que eles declaravam? Que o temor do seu pai seja contigo. Meu Deus! Que o temor do seu pai seja com você. Este temor que faz você ser crente em todo lugar ao Senhor, que faz você servir a Ele, que faz você honrá-lo, buscá-lo, consultá-lo, adorá-lo em todo lugar. Sabe, irmãos meus, como pai, como muitos aqui são, desejamos que nossos filhos sejam abençoados, pensar no futuro de nossos filhos, nas suas formações, investimos orando, mas sabe a coisa mais importante que nós devemos orar e investir
na vida de nossos filhos o temor a Deus, que eles aprendam a temer a Deus. Você que não tem filho ainda, comece desde já orando: Senhor, que meus filhos sejam tementes ao Senhor. Temente, porque eles propriamente terão um senso de saber o que é certo e errado. É o temor de Deus que faz isso, irmãos meus. Dias atrás, uma família foi a um casamento, logo teve a festa, e ia começar algumas músicas quais não eram de louvor, não era um ambiente as quais eles estavam ensinando os filhos, era um ambiente diferente. No entanto, os pais queriam fazer um teste com os filhos, disse assim: vamos ver qual vai ser a reação deles, vamos ficar um pouquinho mais. Quando começou a tocar aquelas músicas, aquele ambiente, logo o filho disse aos pais: por favor, vamos embora daqui. Que é isso, irmãos? Temor a Deus. Que ele sente: olha, eu sinto mal, já não sinto mal, não é porque meus pais falaram, não é porque meus pais estão aqui, mas é uma coisa no meu coração que não faz sentir bem. Irmãos, meus pais semearam em temor de Deus na minha vida, embora que demorei para levar Deus a sério, mas uma experiência que eu tive, que eu percebi: o que é isso que está acontecendo comigo? Hoje eu entendo que é o temor a Deus que já estava girando no meu coração. Saí para ir para a igreja, estou confessando um pecado aqui, misericórdia, mas já fui perdoado e curado e abençoado. E tinha perto da igreja, irmãos, lá em Rolândia, tinha uma festa lá que só o sangue do cordeiro, perto da igreja, calcula, no sábado, aquele movimento. Saí de casa para ir na igreja, mas não fui. Encontrei os amigos, colegas, todos assim se aventurando a ir para aquele lugar. Eles falaram assim: vamos lá, digam, vamos junto. Eu dei minha desculpa: eu não tenho dinheiro. Não, nós pagamos aqui. Eu fui, queridos, fui empolgado com eles assim. Quando entrei, pagamos ali, coloquei os pés naquele lugar, senti tão mal. Senti uma angústia tão grande, uma angústia, que eu tive que disfarçar diante deles e dizer assim: eu vou ali, onde eu acho que o banheiro é para lá, vou no banheiro. Fui procurar a saída, irmãos. Saí de lá correndo, irmãos. Peguei a bicicleta, estava pertinho da igreja, fui para o culto, cheguei ainda no amém, glória a Deus por isso. Fui para a igreja, mas cheguei lá, prostrei assim e falei: meu Deus, me perdoa, o que eu fui fazer naquele lugar? Irmãos, meus pais não estavam e certamente não iria saber disso, mas é uma coisa, não tinha ninguém, tinha influência, tinha colegas, mas a gente tinha uma coisa tão forte no meu coração, não conseguia ficar lá, irmãos. Hoje eu entendo que isso é o temor a Deus. É por isso que não devemos, você que está semeando no coração dos seus filhos, se preocupar: mas você está na casa de quem? Eu sei que é complicado, irmãos, nós tentarmos protegê-los a todo custo, proteger de alguma forma, mas tem momento que nós não conseguimos fazer isso. 24 horas ao dia nós temos que confiar numa coisa: Deus, gere temor no coração dos meus filhos, para que eles tenham uma consciência contigo na sua presença, aonde eles estiverem, que o Senhor fale, inquiete o coração deles. Essa, irmãos, é uma coisa que os pais podem descansar. Se o filho é temente a Deus, fique tranquilo, fique em paz. Onde ele estiver, ainda que seja um ambiente que você fica preocupado ou preocupada, no fundo o Senhor está ministrando o coração deles lá. Foi o desespero de uma mãe que dobrou os seus joelhos e clamando: Deus, eu não criei filho para o mundo, intercedendo incansavelmente para que Deus trouxesse seu filho de volta para casa. Aquele filho na madrugada chega tudo sujo da festa a qual ele estava. Ele disse: eu não sei o que aconteceu comigo, mãe, mas eu fui tomado por uma angústia tão grande naquele lugar que eu fiquei desesperado para voltar para casa. Que isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus agindo por uma coisa que Ele está comunicando aqui em nosso coração: temor do Senhor. Quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, irmão, só uma esperança para acreditar se essa pessoa volta ou não: se no coração dela tem temor de Deus. Se há temor, ainda que seja talvez apagado essas chamas, ou está insensível, mas no fundo ele vai saber de uma coisa: que está pecando, que está afastado de Deus, terá consciência disso. A gente olha para Israel, irmãos, o que eles tinham uma prática, uma disciplina de ensinar os seus filhos. Quando eles tinham 7 anos, eles ensinavam a saber de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E a palavra do Senhor declara, era uma ordenança de Deus para os pais, ensinar aos filhos. Isso era andando, ao se levantar, escrevendo nas paredes os mandamentos, tudo,
para que os filhos viessem imprimir na mente dos filhos, eles viessem a conhecer as leis de Deus, conhecer a Deus através da palavra, para que gerasse temor no coração deles. Só tinha um propósito, eles conhecerem a palavra de Deus, o que? Gerar temor no coração deles. Irmãos, isso é a coisa mais importante que devemos semear na vida de nossos filhos. Isso é a coisa mais importante na vida de um casamento, de um homem temente a Deus, de uma mulher temente a Deus. Como que isso traz um ambiente de paz, irmãos, uma felicidade por temer ao Senhor. Há uma segurança tão grande, há uma confiança tão grande por aqueles que nós convivemos, que são tementes a Deus. Não me impressiona não falar, está fulano da igreja, oh maravilha, não, você é temente a Deus? O quanto ele tem temor a Deus, o quanto é leal naquilo que ele conhece, o quanto ele tem conhecimento. Porque, irmãos, eu creio que uma família sob o temor do Senhor, nós podemos declarar este versículo da seguinte maneira: como é feliz a família que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz uma família que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Temor e andar, é andar nos caminhos do Senhor. Este temor que nos impulsiona a andar nos caminhos do Senhor. É o temor, irmãos. Chega a um ponto, já não é mais por nenhuma obrigação. No começo talvez, vou por obrigação. Chega um momento assim, há um temor assim que você entende, não, gerou vida agora no meu coração, que eu não tenho mais como lutar contra isso. Eu já estou comprometido com essa verdade, que não tem como mais voltar atrás, a não ser daqui para o céu. É o temor do Senhor que faz isso, irmãos. Eu oro por uma igreja temente a Deus, de ter pessoas que ocupem posições de autoridades em nossa cidade, que são tementes a Deus, de ter pessoas que confessam sua fé em Cristo Jesus, mas que são tementes a Deus. Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, porque a felicidade, irmãos, a felicidade será apenas resultado de tudo isso. Vamos colocar de pé neste momento, irmãos preciosos. Meu Deus. Eu te encorajo você pegar a sua Bíblia e ao ler você procure observar das vezes em que está escrito temor a Deus, temente a Deus. Quando se referir de uma pessoa temente a Deus, observa os detalhes que o texto revela. Perceba quantas vezes que a palavra fala sobre temor. Quantas vezes que a palavra fala sobre temor. Abraão foi provado ao oferecer o seu único filho, e quando ele foi provado e aprovado, Deus declarou: é para ver o quanto você teme a minha presença, o quanto você é temente. Ele era um homem muito temente a Deus. Deus nos prova para revelar o quanto somos tementes a Deus. Há erros dos outros, irmãos, que só tem que revelar o quanto nós temos de temor de Deus. As situações que estamos sujeitos no dia a dia que só vem para provar o quanto nós somos ou não tementes a Deus. Perceba como tem sido os seus dias, como tem sido o seu cristianismo, como tem sido a sua vida como um cristão. A pergunta que eu faço: tem sido um homem temente a Deus? Revelam traços de um homem temente a Deus? Revelam traços de uma mulher temente a Deus pelo andar? Porque, irmãos, nós só podemos ter um testemunho de louvor ao nosso Deus se andarmos sob o temor do Senhor todos os dias. Todos os dias. Enquanto louvarmos, eu chamo você a abrir seu coração e clamar a presença do Senhor. Logo nós iremos orar juntos no nome de Jesus, queridos.
aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, visita a nossa casa. Oh, muda tudo aquilo que precisa ser mudado, Pai. Nos faz a tua imagem e semelhança. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, entre em nossa casa através do temor do Senhor. Entre em cada casa através deste santo temor do Senhor, Pai. Nós oramos por aqueles filhos afastados, que nós não entendemos onde erramos, questionamos onde errei, sendo que o levei desde criança para aprender, para a igreja. Pai, nós oramos que o temor do Senhor faça aquilo que palavras de uma mãe não pode fazer. Este temor que é a ação do Teu Espírito Santo, que venha tocar naqueles que estão distantes e afastados do Senhor. Nós oramos também, Senhor, que este temor venha gerar um compromisso, uma aliança, naqueles que ainda, apesar de confessá-lo, apesar de declarar que o adora, mas não o reverencia por falta de temor, isso na segunda-feira, isso nos bastidores. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o temor do Senhor venha consumir nossos corações, para que possamos ser fiéis inteiramente ao Senhor todos os dias,
de nossas vidas. Nós oramos que este santo temor venha ser gerado no coração de cada família, transformando o ambiente, Pai, onde haverá uma sensibilidade com aquilo que desagrada o Teu nome e também com aquilo que o honra. Nós oramos, meu Senhor, despede-nos em segurança, mas que o temor do Senhor possa gerar vida em nosso viver. Esta é a nossa oração a Ti, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos abençoados. Encorajo você a aproveitar e de abraçar essa amada família de missionários que estarão indo embora nessa madrugada. Então aproveite, dê um abraço aos irmãos. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Vamos na paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Faz milagre em mim. Faz milagre.